Vocês me conhecem como Carlinhos Brown, mas hoje eu também estou aqui como Antônio Carlos Santos de Freitas, pai de 5 meninas e de 3 meninos, que são a luz da minha vida. Foi por ter as mesmas preocupações que você, pai, mãe ou responsável, que topei na hora o convite da Childhood Brasil para apresentar a websérie Violência Digital Dano Real. Durante 5 episódios, vamos falar sobre violência sexual digital, abordando um aspecto diferente em cada um. Para começo de conversa, você tem ideia do que é violência sexual digital? Vamos entender primeiro o que é violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu separaria isso em 2 grupos. Um é o abuso sexual e o outro é a exploração sexual. O que é um abuso sexual? É quando existe uma interação entre um adulto e uma criança ou adolescente simplesmente com o intuito de dar prazer àquele adulto. E a exploração sexual é essa mesma interação, mas ela quase que se assemelha a uma relação comercial. Então, existe um pagamento por aquela interação sexual, o pagamento que não precisa ser necessariamente com dinheiro, pode ser com um telefone celular, uma carona, ou uma troca de favores mesmo. A violência sexual no ambiente online, ela engloba todos esses fatores, só que acontece no ambiente digital. É isso mesmo. O perigo não está só na rua, porque agora a rua também é digital. Aliás, crianças e adolescentes costumam ser alvos fáceis dos agressores sexuais. E a internet facilita a vida deles, porque eles conseguem abordar e seduzir muita gente sem nem precisar sair de casa. Então, do mesmo jeito que você não permite que seu filho vá numa festa ou vá passear sem saber que hora ele vai, com quem ele vai, que hora vai voltar, ou mesmo que seu filho brinque na rua, você sabe com quem ele está brincando, o que ele está fazendo. Estão jogando futebol ali perto da casa. Foi visitar o amiguinho tal. Você sabe tudo o que está acontecendo. Mas às vezes na internet a gente esquece a quantidade de problema que pode acontecer com uma criança. Mas, se nossos filhos e filhas estão seguros dentro de casa, como os agressores sexuais conseguem fazer essa abordagem? Oi, o que você está fazendo? Nossa, gostei muito do seu perfil, posso te seguir? A gente pode conversar? Eu achei você muito legal. É assim que os predadores abordam as crianças e os adolescentes. Se fingindo de amigos, fingindo que têm a mesma idade que eles, né? Eles montam um perfil como se eles fossem uma criança também, ou como se eles tivessem a mesma idade do adolescente, com foto falsa, com nome falso. Mas todos eles vão se aproximar de um jeito muito fofo, bem entre aspas, né? Como se a criança estivesse participando. Então o objetivo dele não é cometer o crime de cara, o objetivo dele é criar uma amizade com essa criança e esse adolescente, ao ponto de às vezes um pai descobrir essa amizade, descobrir que a criança está conversando e a criança defender. Ou seja, é um erro achar que crianças e adolescentes estão seguras, só porque estão em casas ou trancadas no quarto. Aí é que está o perigo. Existem alguns fatores que aumentam os riscos de uma criança ou adolescente sofrer violência sexual digital. Laís, que fatores são esses? Carlinhos, alguns fatores que aumentam o risco são muito fáceis de serem compreendidos. Por exemplo, a idade. Quanto mais baixa a idade, menos capacidade de discernir os riscos a criança ou adolescente tem e mais exposto e vulnerável eles estão no ambiente virtual. Uma outra coisa que a gente precisa pensar como um fator de vulnerabilidade é a falta de letramento digital. Então, antes da criança ter acesso, ela precisa estar preparada para aquela cidadania no ambiente digital. Quais são os riscos e quais são também os benefícios que o ambiente digital traz para ela. As crianças são as mais vulneráveis? Isso mesmo, Carlinhos. Nós temos que pensar em 2 pontos. Um é em relação à fase do desenvolvimento em que a criança está, e outro é em relação às características da violência e o risco que essa criança está sendo exposta. Em paralelo a isso, a gente tem que pensar em algo que a gente chama de triplo A. O primeiro A, ele refere-se ao acesso que a criança tem às redes sociais, ao meio digital como um todo. O segundo A, ele refere-se à acessibilidade das informações. E o terceiro A é em relação aos cuidados que a gente precisa ter quanto ao anonimato.
faixa etária, gênero, as meninas estão em um contexto de maior risco, características individuais como, por exemplo, ter algum tipo de deficiência, amplia também o risco, somado a essas questões do AAA, vai tornando mais grave a situação. Pessoas mal intencionadas usam as brechas das redes sociais e diferentes jogos online para se aproximar de crianças e adolescentes, pegando informações, dados pessoais e imagens. Carlinhos, eu gosto sempre de frisar que a responsabilidade por proteção de crianças e adolescentes, ela pertence a toda a sociedade. Então a gente falou dos pais irresponsáveis, a escola, nós como sociedade civil, a Lei 15.211, que a gente está chamando de ECA Digital. É um grande exemplo para o resto do mundo. Eu, como pai, aplaudo essa lei porque, infelizmente, os casos de violência sexual digital têm aumentado. Isso é uma verdadeira tristeza. Agora eu pergunto, o que é grooming? O grooming pode ser traduzido como aliciamento e é uma manipulação psicológica e emocional que o predador faz de suas vítimas para ganhar confiança e, através dessa confiança e do vínculo, obter com mais facilidade conteúdos, imagens, fotos, vídeos de abuso e de exploração sexual. Desde 1999, a Childhood Brasil atua na prevenção e no enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes. E o Navegar com Segurança atua por uma internet segura para eles e elas. Nesta websérie, queremos lembrar você sobre a importância de conversar, acompanhar, observar e acolher crianças e adolescentes em todas as situações. E agora precisamos estender esse cuidado para o mundo virtual, porque a violência é digital, mas o dano é real.